Nunca conheci amantes tão patéticos na minha vida, e minha esposa encontrou um deles. Eu costumava presumir que as pessoas traem por causa de sentimentos, paixão e tudo mais. Mas minha esposa cometeu traição para seu próprio benefício, e parecia muito maldoso. É uma pena que todos os seus esforços tenham sido em vão, porque eu já estava me preparando para atacar. Quando eu era jovem, uma noite meus pais alugaram todos os homens do presidente, e assistir Woodward e Bernstein descobrirem os segredos da Casa Branca de Nixon me encheu de inspiração. Foi então que resolvi seguir carreira no jornalismo. A perspectiva de me tornar um repórter dedicado desafiando o estabelecimento corrupto me levou a almejar admissão na Escola de Jornalismo da Universidade de Colômbia. Por meio de uma combinação de boas notas, uma bolsa de estudos e um empréstimo estudantil substancial, consegui atingir esse objetivo. A Universidade de Colômbia me forneceu 3 ativos inestimáveis: uma educação de primeira linha, uma perspectiva razoável de garantir um emprego de nível básico na indústria de mídia após a graduação e uma esposa maravilhosa. Permita-me elaborar sobre cada um. A Colômbia se destaca como uma das principais escolas de jornalismo do país, transmitindo não apenas os fundamentos de pesquisa, reportagem e escrita de notícias, mas também as técnicas de jornalismo investigativo, reportagem de transmissão e mídia digital. Meus instrutores incluíam jornalistas experientes trabalhando ativamente na área e professores estimados. A única coisa para a qual eles não me prepararam foi para navegar no mercado de trabalho de jornalismo extremamente competitivo. Com o excesso de oferta de repórteres, editores e profissionais de mídia, juntamente com o declínio acentuado da indústria, especialmente em jornais, encontrar emprego era assustador. Mesmo que alguém consiga um emprego, a compensação é tipicamente mínima. Esse era o cenário desafiador que eu enfrentava quando me aproximava do fim dos meus anos de faculdade. Conforme a formatura se aproximava, meu desespero por emprego me levou a contemplar aceitar um estágio não remunerado apenas para ganhar experiência. No entanto, na 11ª hora, uma conexão por meio de um amigo do meu pai, um ex-aluno da Universidade de Colômbia, veio em meu socorro. Ele me ofereceu uma posição como editor assistente de verificação de fatos em um jornal na área de Washington, D.C. Embora não fosse a carreira que eu havia imaginado, agarrei a oportunidade como uma pessoa se afogando se agarra a uma boia salva-vidas. Um dos fatores motivadores por trás da minha busca desesperada por emprego foi o fato de que, em meio ao meu horário de aula e às tarefas de reportagem, de alguma forma consegui encontrar tempo para me apaixonar profundamente. Na verdade, eu tinha dado passo significativo de ficar noivo durante meu último ano. Nicole, minha noiva, estava estudando ciência política e nós inicialmente nos cruzamos em uma aula de política comparada durante nosso 3º ano. Ela possuía inteligência, eloquência, ambição e beleza estonteante. O que começou como uma amizade na sala de aula rapidamente evoluiu para uma conexão emocional cada vez mais íntima e profunda. Logo percebi que o fervor que ela exibia durante os debates políticos era refletido em nossos próprios encontros apaixonados. Simplificando, não conseguíamos saciar nosso desejo um pelo outro e não demorou muito para reconhecermos que nossas aspirações se estendiam muito além de nossos anos de faculdade. Diferentemente de mim, Nick tinha seu futuro cuidadosamente planejado. Um congressista de sua cidade natal, que estava cumprindo seu 3º mandato, era amigo próximo de seus pais. Ele havia garantido a eles que, após sua formatura, ela garantiria uma posição como assessor em seu escritório em Washington. Assim, minha oportunidade de encontrar trabalho em DC pareceu um golpe de sorte, levando-nos a nos casar logo após a formatura. Apesar de ambos estarmos empregados, só podíamos pagar um pequeno apartamento sem elevador em Bethesda, longe de ser luxuoso. No entanto, no brilho da juventude e do amor, tais inconveniências pareciam triviais. Um dos fatores motivadores por trás da minha busca desesperada por emprego foi o fato de que, em meio ao meu horário de aula e tarefas de relatórios, eu de alguma forma consegui encontrar tempo para me apaixonar profundamente. Na verdade, eu tinha dado passo significativo de ficar noivo durante meu último ano. Nicole, minha noiva, estava estudando ciência política e nós inicialmente nos cruzamos em uma aula de política comparada durante nosso 3º ano. Ela possuía inteligência, eloquência, ambição e uma beleza estonteante.
O que começou como uma amizade na sala de aula rapidamente evoluiu para uma conexão emocional cada vez mais íntima e profunda. Logo percebi que o fervor que ela exibia durante os debates políticos era refletido em nossos próprios encontros apaixonados. Simplificando, não conseguíamos saciar nosso desejo um pelo outro e não demorou muito para reconhecermos que nossas aspirações se estendiam muito além dos nossos anos de faculdade. Ao contrário de mim, Nick tinha seu futuro cuidadosamente planejado. Um congressista de sua cidade natal, cumprindo seu terceiro mandato, era amigo próximo de seus pais. Ele havia garantido a eles que, após sua formatura, ela garantiria uma posição como assistente em seu escritório em Washington. Assim, minha oportunidade de encontrar trabalho em DC pareceu um golpe de sorte, levando-nos a nos casar logo após a formatura. Apesar de ambos estarmos empregados, só podíamos pagar um pequeno apartamento sem elevador em Bethesda, longe de ser luxuoso. No entanto, no brilho da juventude e do amor, tais inconveniências pareciam triviais. Nick mergulhou entusiasticamente no funcionamento do Capitólio, achando o novo ambiente do seu agrado. Enquanto isso, eu estava grato pelo emprego, mas achava meus deveres um tanto insatisfatórios. Corrigir a escrita dos outros não se alinhava bem com minhas aspirações de me tornar um jornalista investigativo. No entanto, continuei me assegurando de que era melhor do que ficar desempregado e talvez pudesse abrir portas para oportunidades mais gratificantes. Como se viu, foi exatamente isso que aconteceu, embora não da maneira que eu havia previsto. Uma tarde, fui chamado ao escritório do meu chefe, onde me vi sentado em uma cadeira de madeira rígida, de frente para sua mesa. Seu olhar examinador me deixou desconfortável. Por fim, ele apresentou um documento que identifiquei como meu currículo. Aqui diz que você possui habilidades de escrita, isso é correto? Sim, senhor, respondi sinceramente. E também menciona que você é bem informado, particularmente academicamente, isso é correto? Bem, eu tive um desempenho adequado na escola, respondi humildemente. Embora eu tivesse me formado com honras, não achei apropriado me gabar naquele momento. Ele soltou um suspiro. Tudo bem. Aqui está a situação. Agatha Corvel vai se aposentar na semana que vem. Alguém precisa assumir a coluna dela. Esse alguém é você. Engoli em seco nervosamente. Agatha Corvel não era exatamente uma jornalista ousada, na verdade, ela não era jornalista de jeito nenhum. Ela escrevia a coluna diária do jornal oferecendo conselhos aos apaixonados. Na maioria das vezes, ninguém da equipe se dava ao trabalho de ler, e quando faziam, era recebido com escárnio. Receber a tarefa de escrevê-lo tinha que ser o pior trabalho imaginável, pior até do que escrever obituários. O chefe pareceu confundir minha reação com entusiasmo. Agora, não crie muitas esperanças. A verdade é que a coluna tem um dos menores índices de leitura do jornal, mas tem um pequeno número de seguidores leais, então o editor-chefe não quer descartá-la e causar um rebuliço. E também não queremos que os leitores de Agatha saibam que ela se foi, então mantenha em segredo que você é a nova tia Agatha. Entendeu? Eu assenti, entendendo suas instruções. Ele não precisava se preocupar. A última coisa que eu queria era que alguém que eu conhecesse descobrisse que eu estava escrevendo uma coluna de conselhos. Ele me deu aquele olhar penetrante e severo de novo. Não estrague tudo, entendeu? Eu assenti e saí do escritório dele, voltando para minha mesa para lamentar minha situação. Uma coluna de conselhos? Como eu encararia Nick e nossos amigos? Se a notícia vazasse, eu seria a piada da escola de jornalismo de Colômbia. O único consolo era que, devido às ordens do chefe, eu não podia revelar minha nova tarefa. Mas mesmo isso oferecia pouco conforto. Maravilhoso, pensei melancolicamente. Não só tenho o pior emprego no jornal, como também não consigo desabafar sobre isso com ninguém. Ao voltar para casa naquela noite, Nick perguntou por que eu parecia tão deprimida, mas inventei uma história sobre um dia difícil no trabalho. E, felizmente, ela não insistiu mais, pois estava ansiosa para compartilhar notícias sobre seu emprego. Ela ficou emocionada porque descobriu que seu novo chefe estava fazendo sucesso nos círculos políticos. Congressistas eram comuns em Washington, mas Timothy Vickers estava rapidamente se destacando como uma figura de destaque em seu partido.
Ele era jovem, atraente e incrivelmente articulado. Ele e sua esposa formavam um casal impressionante, o que gerou especulações sobre seu futuro. Um dos outros assessores mencionou que ele está sendo considerado como um potencial material para vice-presidente. Nick exclamou animadamente. Imagine só, eu posso acabar trabalhando na Casa Branca algum dia. Devo admitir que não fiquei tão feliz com a sorte dela quanto deveria. Embora estivesse feliz por ela, no fundo, ainda sentia pena de mim mesmo sobre minha nova tarefa. Na segunda-feira de manhã, fui direcionado para meu novo espaço de trabalho e, para minha surpresa, descobri que, na verdade, eu tinha um pequeno escritório. Foi um pequeno consolo por aceitar um trabalho tão humilhante. No entanto, quando me acomodei atrás da mesa de madeira gasta, me vi sobrecarregado. A sala estava uma bagunça com cartas e papéis espalhados por todo lugar. Eu me senti completamente perdida, sem saber por onde começar. De repente, houve uma batida suave na porta e uma jovem, mais ou menos da minha idade, espiou. Oi, ela disse, eu sou Mandy. Estou aqui para ajudar você. Uma assistente? Tenho meu próprio escritório e uma assistente? Talvez essa situação não fosse ser tão terrível quanto eu havia previsto. Olá, Mandy, respondi. Eu sou Casey e estou completamente perdida aqui. Por favor, entre e me esclareça sobre o que está acontecendo. Com um sorriso brilhante, ela se acomodou na pequena cadeira ao lado da minha mesa e iniciou a conversa. Não demorou muito para eu perceber que Mandy tinha se juntado à equipe de Agatha apenas 3 meses antes e não estava inicialmente entusiasmada com seu papel. Não é exatamente um jornalismo contundente, ela admitiu, mas cresce em você com o tempo. Há uma sensação de realização em ajudar todas essas pessoas lá fora que estão desesperadas por orientação. Entregando-me uma casca das colunas recentes de Agatha para ler, rapidamente formei uma imagem mental de uma senhora idosa de bom coração trabalhando diligentemente semana após semana para oferecer pepitas de sabedoria e conselhos práticos ao seu público incerto. Mandy começou a exibir uma seleção das cartas que chegavam consistentemente todos os dias. Enquanto eu as lia, não pude deixar de notar que as perguntas da tia Agatha eram uniformemente mundanas e desinteressantes. Quando perguntei a Mandy sobre isso, ela piscou maliciosamente e me entregou outro lote de cartas. O que são essas? Perguntei. Com um sorriso tímido, ela respondeu, essas são as perguntas que Agatha escolheu não abordar. Ela estava um tanto desconfortável discutindo certos tópicos, particularmente aqueles que ela considerava peculiares ou impróprios. Ao mergulhar no conteúdo da segunda pilha, rapidamente percebi que tínhamos um número considerável de leitores excêntricos e picantes. Virando-me para Mandy, comentei com um sorriso, embora eu possa não ser um especialista neste campo, garanto que não fugiremos mais de perguntas sobre assuntos safados. Esse é precisamente o tipo de conteúdo em que as pessoas estão interessadas e que vamos entregar. Ela me lançou um olhar preocupado. Estou de acordo com isso, mas não tenho certeza sobre a reação da gerência. Eles estão acostumados a uma abordagem mais conservadora há algum tempo, se é que você me entende. Escute, eu não procurei essa tarefa, eu a informei, mas agora que é minha, pretendo lidar com isso do meu jeito. Se o chefe não estiver satisfeito, eles podem encontrar outra pessoa. Você está comigo? Ela sorriu. Tudo bem, conte comigo. Felizmente, Agatha tinha preparado suas colunas com antecedência, o que me deu um pequeno backlog. Isso me deu tempo para revisar cartas do arquivo do Not Answer e selecionar algumas para minha primeira coluna. Eu deliberei sobre o estilo que pretendia adotar, pretendendo fornecer respostas que refletissem minhas crenças com um toque de atitude. Depois de algumas tentativas, ganhei confiança suficiente para compartilhar trechos do meu rascunho inicial com Mandy para feedback. Querida tia Agatha, estou em um dilema. Eu adoro minha esposa, mas recentemente aceitei minha bissexualidade. Quero explorar esse meu lado com outros homens que conheci. Contanto que eu não me envolva com outras mulheres, não vejo isso como infidelidade. O que você acha? Rebatedor ambidestro, caro rebatedor ambidestro, não importa de que lado do prato você esteja, ainda é uma quebra de confiança no seu casamento. Querida tia Agatha, meu marido e eu tivemos 10 anos felizes juntos, mas recentemente me desviei de um colega. Estou consumida pela culpa.
Devo confessar e implorar por perdão? Roberta arrependida, querida arrependida. Roberta, confessar pode aliviar sua culpa, mas transfere o fardo para seu marido. Guarde isso para si mesma e demonstre seu remorso por meio de ações, não de palavras. A culpa serve como um lembrete de sua transgressão. Querida tia Ágata, uma colega de trabalho casada me enviou uma foto inapropriada. O que devo fazer? Enojada. Querido enojado, por que não encaminhar a mensagem para a esposa dele e ver o que ela pensa? Tenho certeza de que ela terá uma opinião. Mandy olhou para mim, um sorriso travesso se espalhando pelo rosto. Não tenho certeza de como a gerência reagirá, mas eles certamente não podem acusar sua coluna de ser chata. Como esperado, mais tarde naquela tarde meu chefe invadiu meu escritório, brandindo a coluna enviada. O que diabos você pensa que está fazendo, Casey? Ele berrou. Os leitores da tia Ágata são um bando de velhinhas delicadas. Você vai irritá-los com esse tipo de conteúdo. Eu me recusei a recuar. Você me deu uma tarefa e eu a concluí. Por que não dar uma chance antes de descartá-lo? Ele bufou de frustração e saiu furioso, embora tenha finalmente permitido que a coluna fosse publicada. Junto com a edição impressa, nosso jornal também tinha uma versão online nos fornecendo feedback instantâneo. Apesar da alegação anterior de Mandy de que Eskiel Ágata raramente gerava muita resposta, fiquei surpreso quando ela visitou meu escritório no dia seguinte e abriu o feedback online para minha coluna no meu computador. Parecia que minha primeira tentativa havia provocado uma reação e tanto. Enquanto alguns leitores criticavam a tia Ágata por ser irreverente sobre assuntos sérios, outros aplaudiam suas posições ousadas. Eu não havia previsto nenhuma resposta, então fiquei apreensivo sobre as fortes reações que havia incitado. No entanto, Mandy parecia emocionada. Esta é a resposta mais significativa que já vi a uma coluna da tia Ágata, ela me informou. Ainda incerta, comentei, alguns dos comentários não foram favoráveis ao que eu disse ou como eu disse. Quem se importa? Ela exclamou alegremente. Pelo menos você os fez pensar. Nos dias seguintes, a reação à coluna refletiu a inicial. Comentários choveram, tanto de apoio quanto de crítica ao novo tom e tópicos. Não pude deixar de me perguntar como a gerência reagiria a tudo isso. Nas 2 semanas seguintes, encontrei a resposta para uma pergunta que havia ponderado ao começar o novo emprego. Por que eu precisava de um assistente? Conforme eu testemunhava o fluxo de cartas, comecei a entender. Quando Mandy me mostrou como gerenciar a conta de e-mail da tia Ágata, comecei a questionar se 2 pessoas seriam suficientes para lidar com o volume. Cada carta e e-mail precisavam ser lidos, classificados por data e categorizados. Alguns foram marcados para uma resposta, outros foram desconsiderados e alguns foram colocados de lado para consideração posterior. Então, discutiríamos os que exigiam uma resposta e determinaríamos a resposta apropriada. Na Teams, tínhamos opiniões diferentes. Por exemplo, quando Mandy caiu na gargalhada enquanto examinava a correspondência e se deparou com uma carta em particular, esta vai direto para o lixo, ela riu. É claramente uma farsa. No entanto, ao lê-la eu mesma, reconheci seu potencial para inclusão na coluna do dia seguinte. Querida tia Ágata, recentemente fui acordada de um sono profundo por um homenzinho verde que me acompanhou até sua nave espacial e conduziu vários exames em meu corpo com dispositivos alienígenas. Ontem descobri que estou grávida. O que devo fazer? Abduzida por alienígenas. Querida abduzida por alienígenas, sugiro que leve esta carta ao seu professor de escrita criativa e informe que eu o aconselhei a dar-lhe um F. Na sexta-feira seguinte à tarde, eu tinha acabado de preparar minha coluna para segunda-feira, quando o chefe apareceu inesperadamente na porta do meu escritório. Eu o estava evitando desde nossa última interação, então sua presença repentina imediatamente me deixou nervoso. Recebi o último relatório sobre os acessos do nosso site online, ele disse, sua expressão sombria, e também revisei o feedback sobre sua coluna. Prendi a respiração, me preparando para seu veredito. Eles podem nem sempre apreciar seus comentários afiados, ele continuou, mas certamente estão lendo seu conteúdo. Os acessos no Eskiel Ágata aumentaram em 35%, parece que você está segura por mais uma semana.
Com isso, ele saiu do meu escritório, me deixando atordoada. Parecia uma reminiscência do discurso do Oscar daquela atriz famosa: "Você gosta de mim? Você realmente gosta de mim?" Mandy, que estava ouvindo, correu para me parabenizar com um abraço caloroso. Parabéns, Casey. Esses são resultados fantásticos e é raro o chefe dar essas notícias pessoalmente. Ele deve estar genuinamente satisfeito. Retribuindo o abraço, coloquei uma fachada modesta, dizendo: "Oh, não foi nada realmente." Mas no fundo senti uma onda de orgulho. Embora não fosse o emprego dos sonhos, pelo menos eu estava progredindo no que tinha. Dirigindo para casa naquela noite, meu único arrependimento foi não poder compartilhar as novidades com Nick. No entanto, não tive muito tempo para pensar nisso, porque ao chegar em casa, Nick me lembrou dos nossos planos para o fim de semana. O chefe dela, o congressista Vickers, organizou um retiro para a equipe na propriedade de um apoiador rico em White River, e os parceiros foram convidados a participar. Suponho que, devido à minha formação em jornalismo, costumo ser bastante cético em relação à maioria dos funcionários eleitos. Quando ouvi sobre o congressista Klein, como a mídia o rotulou, pregando sobre valores familiares e moralidade pessoal, fiquei um tanto desconfortável. Consequentemente, eu não estava particularmente animado em me misturar com o congressista Vickers e sua comitiva, mas Nick estava entusiasmado, então guardei minhas reservas para mim mesmo. No entanto, quando tive a chance de conversar com ele mais tarde, tomando uns drinks, achei-o bastante charmoso, embora sincero. No dia seguinte, enquanto Nick e os outros funcionários estavam em uma reunião com ele, tive a oportunidade de conhecer a Sra. Vickers, e minha impressão foi ainda mais positiva. Eu esperava encontrar uma esposa Stepford estereotipada e ensaiada com um discurso de campanha pronto para ser feito a qualquer momento. Em vez disso, encontrei uma mulher quieta e reflexiva, cujo único contratempo visível era uma claudicação perceptível. Sem qualquer incitação, ela compartilhou que isso resultou de um acidente de carro logo após o casamento. Foi bem terrível, ela confessou, e infelizmente não posso ter filhos, mas sou grata por estar viva, então não me preocupo com isso. Fiquei impressionada com sua coragem, assim como com a decisão do marido de apoiá-la. Talvez ele seja uma das pessoas boas, eu disse a mim mesma. Mais tarde naquela noite, em nosso quarto, Nick estava cheio de energia. Ele disse que estava realmente satisfeito com meu trabalho, ela exclamou. Ele mencionou o quanto ele depende da minha ajuda. Despir-se, sugeri. Por que você não vem aqui e vê se pode me ajudar? Fizemos amor violento. Adormecer depois disso, pensei. No final, esse fim de semana acabou sendo bem-sucedido. A manhã de domingo nos encontrou sentados no pátio, aproveitando nosso café da manhã. Nick, sendo ela mesma, pegou um exemplar do Washington Post. No entanto, em uma demonstração de solidariedade, ela também pegou um exemplar do meu jornal. Eu ri enquanto a observava mergulhar na seção de vida, absorta em Eskion Ágata. Qual é o apelo dessa coluna? Perguntei. Acho que sou como todo mundo, gosto de espiar a vida dos outros, ela admitiu sem hesitar. Além disso, ultimamente a tia Ágata tem sido bem cativante, e seus conselhos são bem perspicazes. Quase deixei escapar, mas consegui me segurar, lutando para conter minha excitação. Ela não ficaria surpresa se soubesse? Eu refleti para mim mesmo, sentindo uma onda de travessura. Nas semanas seguintes, fiquei cada vez mais confortável em minha nova posição. Um fator significativo nessa facilidade foi ter Mandy como minha colega, que provou ser uma delícia trabalhar ao lado dela. Por meio de nossas conversas durante os intervalos de almoço, descobri que nossas origens compartilhavam semelhanças. Como eu, ela nutria ambições de se tornar uma repórter. No entanto, em vez de cursar Columbia, ela optou pela University of Missouri, renomada por seu programa excepcional de jornalismo. Da mesma forma, ela enfrentou desafios para conseguir um emprego de reportagem após a formatura. Seu papel como assistente surgiu quando a gerência percebeu que a tia Ágata precisava de assistência em suas tarefas. Colaborando, fomos capazes de criar estratégias para nossa coluna em vez de apenas reagir dia a dia.
Começamos a selecionar cartas para abordar com base em temas específicos, garantindo que elas se alinhassem mais logicamente com os eventos atuais. Já se foram os dias de abordar cartas sobre romances de verão durante a temporada de Natal. Além disso, Mandy se destacou em pesquisa, obtendo recursos valiosos para a tia Agatha recomendar aos seus leitores quando eles buscavam assistência especializada. No dia em que recebemos um e-mail de um jovem leitor que se mostrou incrivelmente útil. A mensagem dizia: "Querida tia Agatha, tenho 14 anos e me sinto perdida. Meus amigos e eu temos inalado gasolina para ficar chapados. Inicialmente, parecia tudo bem, mas agora estou vomitando e me sentindo constantemente tonta. Estou assustada e insegura sobre o que fazer. Meus pais avisaram que me mandariam embora se me pegassem usando drogas. Por favor, preciso da sua ajuda. Assinado, Alone e Alexandria." Quão inacreditavelmente tolos os pais podem se tornar? Eu fumeguei quando Mandy me apresentou o e-mail. A filha deles pode estar enfrentando sérios problemas de saúde, e ainda assim eles cortaram completamente a comunicação com ela. Então, um pensamento assustador me ocorreu. E se a condição dela for crítica? Não podemos esperar por uma resposta no jornal. Precisamos encontrar uma maneira de contatá-la imediatamente. Mandy me trouxe de volta à realidade. Não temos o número de telefone ou endereço dela, e o e-mail que ela usou provavelmente é falso. Recusei-me a acreditar que não há como identificá-la e localizá-la. Respondi frustrado. Você começa a pesquisar onde ela pode procurar ajuda, enquanto eu falo com Amir. Talvez ele possa oferecer alguma informação sobre como alcançá-la. Amir, nosso especialista em tecnologia residente, conhecia os meandros das redes, computadores e da internet como ninguém. Quando o encontrei e expliquei a situação, ele ponderou por um momento. Essa é complicada, ele admitiu. Os e-mails geralmente passam por vários servidores, tornando quase impossível rastrear o remetente original. No entanto, tenho um amigo na NSA. Se alguém pode ajudar, são eles. Eu o encorajei a oferecer qualquer assistência que pudesse, e então fui verificar o progresso de Mandy. Ela havia localizado uma clínica gratuita na área de Alexandria, especializada em ajudar adolescentes com problemas de abuso de substâncias. Entendendo que encontrar o paradeiro de nossa filha de 14 anos imediatamente era improvável, optamos por responder ao e-mail dela e esperávamos que, sozinhos, verificássemos sua caixa de correio e víssemos a resposta da tia Agatha. Como precaução, também publicamos a mesma resposta no jornal. Naquele momento, tudo o que podíamos fazer era esperar que ela encontrasse uma dessas mensagens e procurasse ajuda antes que fosse tarde demais. Pelos próximos 2 dias, nada digno de nota ocorreu, e tanto Mandy quanto eu nos sentimos desanimados. Então, de repente, tudo mudou. Amir entrou de repente, acenando um pedaço de papel animadamente. "Consegui!" ele exclamou. Meu amigo apareceu. Mal ele me deu um endereço de e-mail residencial ou sozinho quando Mandy entrou correndo segurando uma impressão. Ela seguiu sua sugestão, ela exclamou, e nós prontamente lemos o e-mail. "Querida tia Agatha, visitei o local que você sugeriu, e eles forneceram assistência significativa. Parei de vomitar e não sinto mais tontura. Na verdade, estou melhorando tanto que estou determinado a persuadir meus amigos a se absterem de usar heroína. Obrigado. Não estou sozinho em Alexandria." Olhei para Mandy, sem saber se ria ou chorava com a última reviravolta dos acontecimentos. Mas pelo menos causamos um impacto, Mandy me tranquilizou. Sua coluna está fazendo a diferença, mesmo que seja de uma forma inesperada. Eu esperava que ela estivesse certa. Algumas semanas depois, o chefe invadiu meu escritório, com sua carranca habitual no lugar. "Não sei se você é habilidoso, garoto, mas você é certamente a pessoa mais sortuda que eu conheço." Eu tinha me acostumado com suas explosões, então eu simplesmente olhei para cima e perguntei, "Tudo bem, qual é o problema dessa vez?" Contra todas as probabilidades, sua coluna insignificante atraiu atenção significativa, seu número de leitores está disparando, e outros jornais tomaram nota. Resumindo a história, sua coluna está indo para distribuição.
Assim que os detalhes legais forem resolvidos, vários jornais em todo o país estarão no ar. Pergunte à tia Agatha. Enquanto eu estava sentado ali, incrédulo, Mandy entrou e fez a pergunta crucial. E quanto ao aspecto financeiro? O chefe expressou sua política com firmeza. Quando o trabalho de um escritor é distribuído, eles dividem as receitas igualmente com o jornal, ele explicou, com uma expressão tensa. Se você conseguir manter esse nível de desempenho, estará no caminho certo para ganhar o tipo de dinheiro geralmente reservado para os melhores jogadores. Muitos aplaudiram e Mandy me abraçou com força, nós dois gritando e dançando pela sala enquanto o chefe observava, desaprovando. Assim que ele saiu, Mandy plantou um beijo de congratulações na minha bochecha, exclamando, "Oh, Casey, esta é uma notícia fantástica. Eu sempre soube que você era especial. Somos um time", eu assegurei a ela. Eu não teria conseguido isso sem você. Ela sorriu calorosamente e me beijou novamente. Você é gentil em dizer isso, mas foi sua disposição de correr riscos e agitar as coisas. Você é quem deixou sua marca na coluna, e você é quem merece todo o sucesso que está vindo em sua direção. Eu estava explodindo de excitação no meu caminho para casa, ansiosa para compartilhar as boas novas com Nick. No entanto, ela chegou em casa muito tarde. Quando finalmente chegou, seu foco estava somente em seu chefe congressista. Parecia que o partido estava buscando ativamente um novo rosto para a próxima convenção, e o nome do congressista Klein estava circulando como potencial material para vice-presidente. Nick não conseguia parar de falar sobre o quão ótimo VP ele seria e o papel que ela desempenharia em sua campanha. Tentei demonstrar interesse, mas comecei a sentir como se estivesse tocando o segundo violino na orquestra de Nick. Ei, brinquei, meio sério, lembre-se de mim enquanto estiver ocupado fazendo todos os seus planos. Ela me dispensou. Você é apenas um editor de texto, ela disse, me dispensando. Ele está mirando o topo. Ele pode ser presidente dos Estados Unidos um dia. Vendo minha reação, ela rapidamente tentou voltar atrás. Quer dizer, tenho certeza de que o que você faz é valioso para o jornal, mas sejamos realistas, não é provável que seja lembrado na história. Suas palavras doeram, e eu me virei para sair antes de dizer algo do qual me arrependeria. Ela estendeu a mão para me impedir, mas seu telefone tocou antes que ela pudesse fazê-lo. Quando ela atendeu, era alguém do gabinete do congressista, e ela logo estava absorta na conversa. Depois de sair para um passeio tranquilo pelo nosso bairro, percebi que sua declaração continha verdade. De fato, se o congressista dela conseguisse ascender à Casa Branca, ele sem dúvida ganharia fama, com razão. No entanto, seus comentários não justificavam seu menosprezo pelo marido. Quanto mais eu ponderava, mais aparente ficava que a consideração de Nick por mim havia diminuído visivelmente desde que ela se envolveu no círculo interno do congressista. Embora eu pudesse compreender sua dedicação ao trabalho, sua falta de entusiasmo pelo cônjuge me deixou perplexo. Considerando sua perspectiva sobre nosso relacionamento, optei por manter silêncio sobre meus planos de distribuição. Afinal, pode levar meses até que o acordo se materialize, e mesmo assim não teria o mesmo fascínio para Nick quanto a nomeação de seu chefe para vice-presidente. Ao retornar da caminhada, Nick tentou deixar o assunto de lado, mas nossas interações foram educadas em vez de afetuosas. Apesar do meu descontentamento com minha situação conjugal, eu ainda tinha uma coluna diária para escrever. No entanto, era inevitável que minha vida pessoal começasse a afetar meu trabalho. Poucos dias depois, me deparei com um e-mail irremediavelmente romântico em minha caixa de entrada e, em meu estado cínico, decidi responder firmemente ao remetente. Querida tia Agatha, desenvolvi sentimentos por um homem incrível no meu local de trabalho. Ele é inteligente, bem-humorado, atencioso e, para não mencionar, atraente. O único problema é que ele é casado. Devo confessar meus sentimentos a ele? Atenciosamente, sua admiradora secreta. Caro admirador secreto, ouça com atenção. Guarde suas emoções para si mesmo. Não importa quão genuína seja sua afeição, você não tem o direito de interferir no casamento deste homem. Até que ele esteja solteiro, você deve se abster de expressar seus sentimentos. Se isso for muito difícil para você, considere encontrar um emprego diferente.
Tia Agatha enfrentou algumas críticas dos membros sentimentais de sua audiência que desejavam dar uma oportunidade ao admirador secreto. Mas eu já tinha chegado ao meu limite com pessoas de fora se intrometendo em casamentos àquela altura, e não estava disposta a ceder. De volta a casa, a situação continuou a piorar. O trabalho de Nick exigia mais horas, com suas viagens se tornando tão frequentes que eu só conseguia antecipar seu retorno verificando o itinerário que ela deixou no escritório central. Ela estava constantemente viajando com o congressista para arrecadações de fundos ou sessões de estratégia partidária. Quando ela retornava, estava exausta demais para fazer muito além de comer e dormir, com quaisquer outras atividades íntimas se tornando cada vez mais raras. Somando-se à tristeza da minha vida de casada, as coisas também pioraram no trabalho. Mandy, que sempre foi alegre e positiva, de repente caiu em um estado de melancolia. Era evidente que algo a perturbava profundamente, mas, apesar dos meus esforços, ela se recusou a confiar em mim. Parecia irônico que eu pudesse oferecer assistência a estranhos, mas não a alguém que eu conhecia e com quem me importava. Em meio ao distanciamento de Nick e ao desânimo de Mandy, meus dias se transformaram em assuntos estressantes. Eu me vi ficando um tanto irritado, até mesmo gritando com Mandy ocasionalmente, o que me arrependo profundamente. Apesar das minhas intenções, parece que minhas palavras tiveram um impacto maior do que eu percebi. Uma manhã, Mandy entrou no meu escritório e entregou sua carta de demissão. "Você não pode ir embora, Mandy", exclamei, sentindo-me em pânico. Eu não quis dizer o que eu disse. "Por favor, me perdoe e fique. Eu confio em você." "O que você disse não me aborreceu, Casey. Eu sabia que você não pretendia causar mal algum. Então, por favor, reconsidere", eu insisti. "Se você puder me perdoar, por favor, fique." Por um breve momento, eu a vi hesitar, mas então a determinação a dominou. "Sinto muito, Casey, mas eu tenho que ir. É para o melhor." Antes que eu pudesse formular um argumento convincente para convencê-la do contrário, ela se virou e foi embora. Senti uma onda de desespero. Por que todas as mulheres importantes da minha vida estavam escapando de mim? Naquela tarde, tentei contatá-la em sua residência na esperança de persuadi-la a retornar, apenas para descobrir que ela havia se mudado e desligado o telefone. Seu serviço de celular também havia sido encerrado. Além disso, após investigação, nem o Departamento de Recursos Humanos nem nenhum de seus amigos sabiam de seu paradeiro. Frustrante. Com Mandy ausente, comecei a perceber ainda mais a extensão de suas contribuições para o bom funcionamento de nosso pequeno empreendimento. Embora o RH tenha providenciado uma substituição temporária para auxiliar nas tarefas administrativas, o indivíduo que eles obtiveram foi de pouca ajuda na tomada de decisões sobre a coluna. Além disso, o vínculo de amizade e camaradagem que eu compartilhava com Mandy era insubstituível. Frustrante. Algo estranho aconteceu que me fez esquecer momentaneamente de Mandy. Um dia, um e-mail chegou à caixa de entrada da tia Agatha que realmente me deixou perturbada. Dizia: "Querida tia Agatha, meu marido é um bom homem, mas não o vejo indo a lugar nenhum. Enquanto isso, me vi em um caso apaixonado com alguém que tem um futuro promissor pela frente. Acredito que é hora de um upgrade, e estou buscando conselhos sobre como dar a notícia ao meu futuro ex, indo atrás do ouro." Inicialmente, rascunhei uma resposta sarcástica e arquivei para enviar na semana que vem. No entanto, a formulação do e-mail desencadeou uma memória, me levando a revisitá-la. Depois de um breve momento, decidi dar uma volta para clarear minha mente. "Ei, Amir", cumprimentei meu amigo. "Seu contato na NSA poderia ajudar a rastrear outra mensagem?" "É importante", ele perguntou. "Não quero incomodá-lo com assuntos triviais." "Se minhas suspeitas estiverem corretas, pode ser crucial", respondi. Poucos dias depois, Amir entrou no meu escritório, radiante. "Peça e você receberá", ele proclamou dramaticamente. Meu contato descobriu o remetente de sua mensagem misteriosa. Ela se originou de uma conta em Bethesda. Ele me passou as informações. "Aqui está o endereço de cobrança associado à conta. Isso lhe lembra alguma coisa?" Olhando para ele, percebi sua importância. De fato, era meu endereço residencial.
Fiquei espantado com a tolice de Nick em enviar tal e-mail para uma coluna de conselhos. Não conseguia compreender por que alguém buscaria orientação de um completo estranho. Além do mais, eu não conseguia imaginar Nick se envolvendo em um caso com o congressista Klein, ou vice-versa. Ele deveria ser feliz no casamento e, para piorar as coisas, ele havia cultivado uma imagem centrada em valores familiares e moralidade. No entanto, aqui estava ele, exibindo sua hipocrisia ao se divertir com minha esposa na campanha eleitoral. Foi traição da parte dela e pura hipocrisia da parte dele. Minha fúria se intensificava a cada momento que passava. Ela estava planejando me descartar insensivelmente para fazer um upgrade para outro homem? O que aconteceu com os votos de na riqueza, na pobreza, abandonando todos os outros? Eu sabia que provavelmente entraria em uma profunda depressão em algum momento, mas naquele momento tudo o que eu conseguia sentir era um desejo ardente de vingança. Depois de contemplar isso por algum tempo, tomei uma decisão. Minha ação inicial foi visitar Sam Winston, o experiente redator-chefe de política do jornal, que era bem versado em navegar pelas complexidades de Washington. Ele gentilmente me ajudou a me familiarizar com o funcionamento da redação quando entrei pela primeira vez. Ao me ver, ele me cumprimentou com um sorriso e perguntou: "O que o traz aqui, jovem Casey?" "Talvez eu tenha algo a lhe oferecer desta vez, Sam", respondi. "Como você reagiria se eu pudesse lhe fornecer uma história sobre o caso clandestino do congressista Klein com uma de suas assessoras?" "Uma história dessa natureza poderia potencialmente nos render o prêmio Pulitzer", ele comentou com um sorriso. "Mas, independentemente disso, eu adoraria a oportunidade de expor a hipocrisia daquele político hipócrita." No entanto, sua expressão ficou séria. "O que te leva a acreditar que o congressista está envolvido romanticamente com uma de suas assessoras?" Eu o encarei de forma uniforme. "Porque a assessora com quem ele está envolvido é minha esposa." Ele piscou surpreso, mas ao perceber que eu estava falando sério, ele se inclinou, sua expressão intensa. "Vamos discutir isso mais a fundo", ele disse. "Capturar um adúltero comum é relativamente simples. Muitas vezes, falta-lhes criatividade e cautela. No entanto, descobrir a má conduta de um funcionário eleito é uma tarefa mais desafiadora. Os políticos estão acostumados ao escrutínio público e tendem a ser mais astutos. No entanto, um jornal possui recursos substanciais quando se compromete a utilizá-los. Após a apresentação de Sam ao editor-chefe, todos os recursos disponíveis foram mobilizados para nossa busca. Eu não estava diretamente envolvido na equipe investigativa devido a razões óbvias, mas facilitei os esforços de Sam para documentar as indiscrições do congressista, fornecendo a agenda diária de Nick. "Fique de olho em Nick", instruí Sam, "e você provavelmente encontrará o congressista lá." Como esperado, 2 semanas depois, Sam entrou no meu escritório e fechou a porta atrás de si. "Nós o pegamos", ele anunciou quando olhei para ele interrogativamente. O congressista Klein definitivamente se envolveu em comportamento inapropriado com sua esposa. No fundo, eu tinha me agarrado a um lampejo de esperança de que tudo isso era um mal-entendido e que as coisas poderiam de alguma forma voltar ao normal. No entanto, após a revelação de Sam, percebi que essa esperança era inútil. A esperança é resiliente, mas quando ela desaparece, a amargura geralmente toma seu lugar. "Quando você planeja agir?" eu perguntei. "Devo iniciar os procedimentos para o divórcio?" "Não se preocupe", ele me tranquilizou. "Há tempo. Precisamos de mais evidências contra o congressista Vickers para estabelecer um padrão claro de comportamento, não apenas uma ocorrência única. Além disso, queremos cronometrá-lo mais perto da convenção de nomeação para o máximo impacto." O sorriso de Sam desapareceu, seu olhar endureceu. "Eu desprezo hipócritas. Quando o congressista cair, ele cairá duro." Não pude deixar de estremecer involuntariamente, sentindo uma pontada de pena pelo que estava prestes a acontecer com Nick. Quase. Se havia tensão em meu casamento antes, agora se tornou glacial. Nick quase nunca estava em casa, e quando estava, nossas interações lembravam mais as de colegas de quarto do que as de cônjuges. Significativamente, Nick parecia alheio à falta de intimidade. Sua mente, eu suspeitava, estava em outro lugar, focada em outra pessoa. Assim como Nick,
eu me vi passando cada vez mais tempo no escritório. O trabalho se tornou meu único refúgio da dor. Mas mesmo lá, lembretes de Mandy me cercavam, sem oferecer trégua. Eu ansiava por confiar nela, por buscar seus conselhos com seus ouvidos compreensivos. Mas era como se ela tivesse desaparecido da existência. Ninguém sabia seu paradeiro ou como contatá-la. Eu me senti consumido pela culpa sobre a possibilidade de que meu próprio mau humor pudesse ter contribuído para o desaparecimento dela. No local de trabalho, eu propositalmente evitava cruzar o caminho de São Winston. Embora minha curiosidade sobre os eventos atuais fosse intensa, eu raciocinei que incomodá-lo com perguntas só aumentaria seus fardos. No entanto, conforme as discussões sobre a potencial candidatura do congressista Vickers a vice-presidente se intensificavam com a convenção se aproximando, não pude deixar de me perguntar sobre o progresso da investigação de Sam. Então, quando Sam me ligou uma segunda-feira e solicitou minha presença na sala de conferências nas proximidades dele, senti uma sensação de alívio. Ao entrar, ele sinalizou para que eu fechasse a porta atrás de mim. As coisas estão programadas para se desenrolar nos próximos dias, ele me informou. Ele ficará no Adams Hotel na quarta-feira à noite, e planejamos confrontá-lo na quinta-feira de manhã. A história chegará aos jornais na sexta-feira de manhã e então o caos se instalará. Naquele momento, o alívio tomou conta de mim. Minha fachada de casamento estava finalmente chegando ao fim, e eu podia parar de fingir para meu círculo social e família que estava tudo bem entre Nick e eu. Antes que você se empolgue demais, Sam interrompeu meus pensamentos. Tem algo que você precisa ouvir. Conseguimos proteger o quarto adjacente ao da sua esposa há uma semana. Instalamos alguns novos dispositivos de gravação que são altamente sensíveis, e a descrição deles foi insuficiente. Ele gesticulou em direção ao MP3 player na mesa antes de sair prontamente da sala. Colocando fones de ouvido, preparei-me para o que esperava que fosse semelhante a assistir a um vídeo adulto amador com minha esposa. No entanto, o que ouvi foi um pouco diferente. Claro, havia o suficiente de ambos. No entanto, o que mais me impressionou foi a necessidade óbvia do congressista e as constantes tentativas de Mick de acalmá-lo. Em um ponto, ele perguntou: "Eu sou muito maior que seu marido, não sou?" Ao que ela respondeu com um ronronar: "Oh sim, você tem o dobro do tamanho dele." Embora eu tenha rido para mim mesmo, sim, é isso mesmo, um homem confiante vai perguntar sobre isso. Duvidoso. Ele então a instruiu: "Diga-me o quanto eu sou melhor que Casey. Ele nunca fez você se sentir do jeito que você se sente comigo, não é?" Ao que ela invariavelmente o tranquilizava: "Ele nunca chegou perto disso, baby. Você é a melhor coisa que eu já tive." Eu estava pensando internamente: esse cara é realmente tão inseguro? No entanto, o aspecto mais revelador ocorreu depois. Depois do que pareceu uma longa preparação para a intimidade, obviamente consistindo em ela trabalhando os lábios e acariciando seu instrumento, ele tomou a iniciativa e eu ouvi os sons de traição. Minha ex-esposa o elogiou e foi ridículo. Fiquei chocado. Ela fingiu se divertir. Reconheci a diferença em seus sons. Sam não precisaria de dispositivos de escuta sofisticados se Nick tivesse realmente alcançado satisfação. No começo, senti uma pontada de orgulho da minha masculinidade, sabendo que o congressista era um amante tão patético. Mas, pensando bem, me senti ainda pior. Nick não estava me deixando porque encontrou alguém que realmente poderia agradá-la, ela estava indo embora porque encontrou uma maneira de realizar suas próprias ambições. Ela não ama esse homem, percebi. Ela quer ser a primeira-dama. Como eu poderia amar uma mulher tão falha e egoísta? Minha indignação aumentou. Fiquei aliviado que meu casamento estava prestes a acabar. Bem naquele momento, Sam retornou ao quarto. "Você está bem?" ele perguntou. Eu assenti. "Quando você o confrontar na quinta-feira, ela o acompanhará." Eu perguntei. "Provavelmente," ele respondeu, "se eles seguirem o padrão habitual." "Nesse caso, eu quero estar presente," eu o informei. Ele olhou para mim com preocupação. "Você não está planejando nada imprudente, está, Casey? Nenhum pensamento de vingança ou algo do tipo?" Eu balancei minha cabeça. "Não se preocupe, Sam.
Depois do que acabei de ouvir, ela não vale a pena. Tudo o que quero é a satisfação de entregá-la pessoalmente com os papéis do divórcio. Ele assentiu. Eu entendo. Mas você tem que deixar que eu e o fotógrafo façamos nosso trabalho primeiro. Às 5 p.m., esperamos no saguão com painéis de madeira doadas. A equipe do hotel, embora curiosa sobre nós, reconheceu Sam como um dos repórteres proeminentes da cidade, então não o incomodaram. Sam deve ter recebido uma mensagem pelo fone de ouvido porque ele se virou para o fotógrafo e para mim e anunciou: eles estão descendo. Nós nos levantamos e nos reunimos perto dos elevadores, comigo posicionado atrás. Sam me lançou um olhar severo por cima do ombro. Lembre-se, nada de comportamento agressivo. Eu respondi com uma saudação de escoteiro. Eu prometo, Sam. Naquele momento, as portas do elevador se abriram e Nick e o congressista surgiram. O flash da câmera do fotógrafo os pegou desprevenidos. Depois de piscar várias vezes, o congressista reconheceu Sam e recuperou a compostura. Bem, olá, Sam. É sempre bom ver um dos nossos estimados jornalistas trabalhando, mas não é um pouco cedo para perguntas? O repórter desconsiderou seu comentário. Congressista Vickers, você gostaria de comentar por que você e sua assessora deixaram o quarto dela tão cedo pela manhã? Tenho que admitir, o cara era bem ágil. Claro, Sam. Nicole e eu tivemos uma breve conversa para rever minha agenda do dia, respondeu o congressista. Entendo. Você poderia explicar, então, por que aquela curta discussão no quarto dela começou às 11 kV ontem à noite e continuou sem interrupção até alguns minutos atrás? Sam insistiu. Bem, veja, o congressista gaguejou, tentando recuperar a compostura, mas Sam não lhe deu chance. Talvez esta foto tirada por vocês dois no começo deste mês ajude a entender melhor o relacionamento de vocês. Sam continuou mostrando a foto para eles. Sam já me mostrou isso antes. O fotógrafo usou uma lente teleobjetiva poderosa para capturá-los em um abraço no alto de um elevador com paredes de vidro do lado de fora do Marriott Hotel. O que tornou a foto tão incriminadora foi o fato de o congressista estar tocando Nick. Embora o abraço tenha durado apenas alguns segundos, a lente teve tempo suficiente para capturar uma imagem comprometedora. Como você acha que isso afetará sua posição sobre valores familiares, congressista? Sam continuou implacavelmente. Enquanto o confronto entre o congressista e Sam se desenrolava, Nick ficou em choque, seus olhos correndo freneticamente ao redor. De repente, eles pararam em mim e ela exclamou: Casey, o que você está fazendo aqui? Esse foi um sinal claro, se é que já ouvi um, pensei enquanto me aproximava dela. Vim entregar pessoalmente esta petição de divórcio a você, afirmei calmamente, entregando-lhe os papéis. Ela engasgou. Ah, e só para você saber, eu acrescentei, se você ainda está se perguntando sobre a pergunta da tia Agatha, você encontrará a resposta no jornal de hoje. Com isso, eu entreguei a ela o Jornal da Manhã aberto na minha coluna, então me virei. Espere, eu a ouvi me chamar. Como você? Quero dizer, como você pôde? Virei a cabeça para pegar o olhar dela fixo na pergunta inicial e perguntei à tia Agatha. Querida tia Agatha, meu marido é um homem decente, mas suas ambições são limitadas. Enquanto isso, me vi em um caso apaixonado com alguém com perspectivas promissoras. Agora que uma oportunidade de atualização se apresentou, estou inclinada a agarrá-la. Algum conselho sobre como dar a notícia ao meu futuro ex? Em resposta, tia Agatha garantiu, indo atrás do ouro, que não há necessidade de preocupação. O marido dela está totalmente ciente da situação e já iniciou a separação. Alguns dos meus leitores acharam a resposta da tia Agatha um pouco confusa, mas eu estava escrevendo com ela em mente, e eu tinha quase certeza de que ela entendeu a mensagem. Quando a história de Sam chegou às manchetes na sexta-feira de manhã, ela provocou um frenesi na mídia. Parecia que muitas pessoas não eram receptivas a sermões morais, especialmente quando quem os dava era revelado como um hipócrita. Os relatórios iniciais foram rapidamente seguidos pelo anúncio de que o estimado congressista não estava mais sendo considerado para a nomeação de vice-presidente de seu partido. Pouco depois, a esposa do congressista Vickers apareceu ao vivo na Oprah Winfrey Network.
Oprah ofereceu consolo gentil à mulher chorosa enquanto denunciava publicamente seu marido infiel a milhões de telespectadores. Os procedimentos de divórcio subsequentes foram altamente divulgados e confusos. No final, o congressista tolamente optou por concorrer à reeleição em seu próprio distrito. Ele foi esmagadoramente derrotado e, subsequentemente, desapareceu completamente da cena política. É bem apropriado, estou acostumado. O nome dele pode ser lembrado pela história, mas será associado à desgraça. Sobre Nick, ela se viu perseguida por repórteres de tabloides que buscavam detalhes sobre a outra mulher. Troquei as fechaduras do nosso apartamento, então ela teve que ficar temporariamente com uma amiga. Quando os paparazzi se tornaram insuportáveis, ela saiu da cidade e eventualmente voltou a morar com os pais. Nosso divórcio ocorreu rapidamente. Nick não conseguiu contestar as alegações de adultério tornadas públicas. Ela tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mas insisti que toda a comunicação fosse feita por meio do meu advogado, e ela parou de tentar. Dividimos nossos bens igualmente, e como o acordo de sindicação ainda estava pendente, ela não recebeu nenhum desses fundos. Depois que meu envolvimento na exposição foi revelado, ganhei alguma fama menor dentro do jornal, mas sempre que as pessoas começavam a sondar com muitas perguntas, meu chefe intervinha rapidamente e as afastava. Ele era um indivíduo severo, mas eu comecei a apreciá-lo apesar de seu comportamento rude. Eu esperava me sentir aliviada depois de me divorciar de Nick, mas, em vez disso, me vi afundando mais profundamente na depressão. Não foi a ausência dela que eu lamentei, mas sim a perda do relacionamento amoroso que um dia compartilhamos. Eu me ressentia dela por me privar disso. Embora eu tenha me aventurado em namoro, parecia repetitivo e pouco inspirador. Um dia, enquanto chafurdava na autopiedade na minha mesa, me peguei sonhando acordada com Mandy. Mais uma vez, senti remorso por tê-la afastado, percebendo que era uma perda para nós dois. Lembrando de uma carta de conselho que eu havia respondido meses antes sobre romances no escritório, vasculhei meus arquivos até encontrá-la. Ao revisitar minha resposta, percebi que tinha sido excessivamente crítico com o autor da carta e ponderei como abordaria a mesma questão agora. Então, uma percepção repentina me atingiu e verifiquei a data do e-mail que havia recebido. Seria possível? Rapidamente, fui até o espaço de trabalho de Amir, segurando firmemente o bilhete em minha mão. Amir, entendo que é um pedido grande, mas você poderia entrar em contato com seu contato da NSA para verificar mais um e-mail para mim? Significaria muito, implorei. Relutantemente, ele aceitou o endereço de e-mail de mim. É melhor que vale a pena, ele avisou com firmeza. Acredite em mim, eu insisti. É uma questão de vida ou morte. Quando o encontrei novamente, sua expressão era preocupada. Não sei bem que jogo você está jogando, Casey, mas esse e-mail se originou aqui mesmo, dos escritórios do jornal. Eu sabia, exclamei, envolvendo o técnico surpreso em um abraço. Era Mandy o tempo todo, é claro. Ela nutria sentimentos por mim, mas não sabia como expressá-los. E eu, percebi, tinha essencialmente afastado com minhas palavras. Não é de se espantar que ela tenha renunciado e deixado a cidade. Que péssimo conselheiro eu me tornei. Eu tinha alguém incrivelmente especial bem na minha frente, mas não consegui reconhecê-lo. Não só a ignorei, como na verdade consegui afastá-la. Eu estava determinado a localizá-la, mas cada direção que eu virava parecia levar a um beco sem saída. Seus velhos conhecidos não tinham notícias dela, sua página do Facebook estava inativa e o RH não me daria acesso à sua candidatura de emprego. No entanto, uma funcionária prestativa discretamente me informou que ela não havia listado nenhum parente próximo para eu contatar. Até mesmo a Universidade do Missouri, onde ela se formou, não tinha nenhum registro recente dela. Minhas lutas pessoais com a solidão, a depressão do meu casamento fracassado e a frustração de não conseguir encontrar a única pessoa que realmente importava para mim estavam afetando meu desempenho profissional. Chegou a um ponto em que meu chefe interveio, dizendo-me sem rodeios para sair dessa ou arriscar perder nosso acordo de distribuição. Suas palavras, embora duras, me sacudiram para a ação. Percebi que precisava me concentrar novamente e dar ao meu trabalho a atenção que ele merecia.
Eu não podia me dar ao luxo de estragar as coisas, especialmente considerando meus fracassos anteriores com tia Agatha, Nick e Mandy. Eu tinha desenvolvido uma afeição genuína pela tia Agatha e seus leitores, apesar das minhas próprias deficiências. De repente, uma noção me ocorreu. Parecia absurda, idealista e talvez fútil, mas situações desesperadoras exigem ações desesperadas. Querida tia Agatha, uma vez trabalhei ao lado de uma mulher que personificava tudo o que eu sempre desejei. No entanto, em meio ao caos da minha vida, falhei em reconhecer seu verdadeiro valor. Consequentemente, deixei que ela escapasse, e agora estou perdido sobre como localizá-la. Que passos posso tomar para retificar o erro mais grave da minha vida? Segue em Bethesda, querida, segue em Bethesda, sua única esperança repousa na possibilidade de que um dia ela descubra seus sentimentos e lhe conceda outra oportunidade. Se esse dia chegar, certifique-se de agarrá-lo e nunca mais deixá-lo escapar. Eu entendo, eu entendo. Que gesto tolo e sem sentido, mas me senti compelido a tentar, mesmo que fosse só para me tranquilizar. Poucos dias depois, fui chamado para o escritório no andar de cima. Esperando por mim estavam 2 advogados e o próprio editor-chefe. Como eu só o tinha encontrado uma vez antes, me senti bastante intimidada. No entanto, ele rapidamente me fez sentir confortável ao explicar que o propósito da reunião era assinar o contrato para distribuir Espião Agatha. Depois que eu assinasse o acordo, minha coluna diária seria distribuída em jornais por todo o país, começando na semana seguinte. Dali em diante, o jornal e eu dividiríamos os ganhos semanais gerados pelo acordo. Para adoçar ainda mais o acordo, o editor-chefe me informou com um sorriso que o número de jornais que publicavam tia Agatha havia aumentado de 12 para 22 durante as negociações, com a possibilidade de ainda mais depois de 6 meses. Depois de assinar os papéis e trocar apertos de mão com todos os presentes, voltei para meu pequeno escritório atordoado. Pela primeira vez na minha vida, tive a oportunidade de ganhar uma renda substancial, desde que eu pudesse continuar fornecendo conteúdo valioso. Eu posso não ser um jornalista inovador como Woodward e Bernstein, mas eu estava ganhando a vida na minha área escolhida, e talvez até oferecendo alguns conselhos benéficos aos meus leitores ao longo do caminho. Eu deveria ter ficado muito feliz, mas em vez disso me vi desejando alguém para compartilhar minhas boas novas. Depois do trabalho, juntei-me a alguns colegas repórteres para tomar algumas cervejas, mas fiquei quieto sobre minhas notícias. Eu sabia que elas se espalhariam eventualmente, mas não queria me gabar. Mais tarde, quando saí do bar, passei uma noite tranquila em casa. Liguei para meus pais para compartilhar a notícia, mas pedi que não contassem a ninguém. A identidade da tia Agatha ainda era oficialmente um segredo, embora eu soubesse que a verdade acabaria aparecendo. O editor-chefe mencionou manter segredo até que estivessem prontos para lançar uma campanha publicitária. Meus pais ficaram felizes por mim, mas mamãe ficou desapontada por não poder se gabar para os amigos. Papai ainda estava um pouco confuso sobre meu trabalho, mas ele estava feliz. Eu parecia financeiramente seguro para o futuro previsível. No dia seguinte, eu estava diligentemente separando uma pilha nova de cartas quando uma batida fraca ecoou pelo batente da porta. Inicialmente, olhei para cima sem avistar ninguém. Então, uma voz hesitante chamou, Casey. Era uma voz que eu reconheci. Mandy, exclamei, abandonando minha mesa em uma confusão de papéis. Eu a peguei no colo, abraçando-a desesperadamente. Achei que tinha perdido você, confessei, cobrindo-a de beijos enquanto uma onda de emoções me inundava. Eventualmente, em meio à cacofonia em meus ouvidos, olhei para cima e vi o corredor do meu escritório cheio de colegas animados. Mandy olhou para mim timidamente. Eles meio que me seguiram quando eu fui procurar por você, ela explicou. Eventualmente a excitação diminuiu, e meus colegas retornaram para suas estações de trabalho, deixando apenas meu chefe por perto. Ele fixou Mandy com um olhar severo. Já passou da hora de você voltar, ele comentou. Esse idiota tem sido inútil desde que você foi embora. Enquanto ele partia, eu sussurrei para Mandy, pela primeira vez ele está absolutamente certo. Querida tia Agatha, contra todas as expectativas, a mulher que eu pensava ter perdido voltou para mim, e ela é ainda mais incrível do que eu me lembrava.
Quais devem ser meus próximos passos? Segue em Betesda. Querida, segue em Betesda. Sem demora. Peça a ela em casamento, seu idiota.